Oi, gente. Bom dia, tudo bem, gente? Vim aqui gravar um videozinho devocional, né? Faz um tempão que eu não gravo, pessoal, né? Tempão mesmo que eu não gravo. Não falo de Deus aqui no canal. Achei importante vir hoje gravar. Pessoal, primeiro eu quero falar assim mais ou menos como que eu tô, né? Gente, tô do mesmo jeito, né? Que eu falei pra vocês que eu tava, né? Eu tô com o meu humor, né? Equilibrado, né, gente? Sem oscilação. E graças a Deus, pessoal. Graças a Deus. E, gente, sobre a ferritina, lembra que eu tava falando pra vocês sobre a ferritina, dando notícia sobre a ferritina, que tava baixa? Eu já tomei a 4ª dose, gente, ferritina. Graças a Deus, gente. Quem sabe essa melhora minha da ferritina? A minha memória melhorou muito, graças a Deus. Ela só dá fica um pouco diferente quando eu tô de TPM. Aí ela dá uns lapsos assim, uns apagão, né, umas coisas, esquecimento, eu vou sentindo assim quando eu tô de TPM. Mas, gente, eu ainda tô em tratamento, né? Eu tô na 4ª ampola, o médico passou 5 ampolas. E depois das 5 ampolas, ele ainda passou 3 meses de tratamento de ferro oral, né? Que é de comprimido. Então, pessoal, né? É isso que eu queria falar sobre a ferritina. Depois, lá na frente, gente, quando eu terminar meu tratamento, eu venho aqui e trago as considerações pra vocês, né? Porque isso pode ajudar alguém, pessoal. Ferritina, gente, a falta dela é muito séria na nossa vida. E, pessoal, sobre a tomografia que eu fiz na quarta-feira, eu acho, se eu não me engano, não. Na segunda-feira, dia 13, graças a Deus consegui fazer minha tomografia, deu tudo certo. E agora eu tô esperando, gente, o resultado, né? E tô orando ao Senhor pra não dar nada demais, gente, nessa tomografia minha. Tô orando ao Senhor, gente, ore por mim, tá? Também tenho orado por vocês. Eu tenho orado e tenho pedido muito a Deus pra não dar nada, né? Porque, assim, gente, nada demais, né, gente? É caroço, essas coisas que a gente já sabe, né? Que preocupa a gente. Enfim. A minha tosse, gente, melhorou muito, mas melhorou muito mesmo, vamos dizer aí, 70% melhorou. Tem dias que eu ainda tosso mesmo com a medicação, né? Tô tomando, tô aplicando a bombinha, né? Que é só uma vez no dia. E tô tomando o xarope de 6 em 6 horas, né? Que é o antialérgico. Graças a Deus, pessoal, tá sendo uma bênção pra mim. Porque em vez que eu tava muito cansada, melhorou muito. Às vezes ela ameaça voltar, né? Vou falar pra vocês, foi 70%, mais ou menos, 80%. Mas ela ameaça voltar, mas depois ela para, sabe como? Então, mas eu tenho fé, né? Eu creio que eu vou ficar boa. Eu tenho fé. Gente, eu desejo tudo de bom pra vocês que tá aqui nesse vídeo, tá? Sejam bem-vindos, os novos inscritos, tá bom? Hoje, gente, eu vou ler Filipenses, vou dar continuidade aqui a Filipenses, né? Um livrinho que a gente tá lendo já tem um tempo. E, pessoal, eu vou voltar aqui, né? Eu parei no 12, no capítulo 1, do versículo 12 ao 25. Eu vou dar uma volta, eu vou voltar aqui um pouco, gente, para vocês entenderem melhor, né? No 25 fala assim, ó: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Aqui, pessoal, o apóstolo Paulo tá falando às igrejas, né? A gente já leu a gente já leu Efésios, já leu Colossenses, né? Já leu, deixa eu ver aqui mais o que a gente já leu, gente. Efésios, a gente já leu. E, gente, esses livrinhos aqui falam sobre o apóstolo Paulo visitando as igrejas, mandando cartas. Visitando não, gente. Ele mandava cartas da prisão, né? Ele estava preso, né? Por perseguição, por causa de Cristo, porque ele era apóstolo, né? E ele lá da prisão, ele mandava carta às igrejas para os cristãos, os irmãos dele, saber conduzir, né? Como agradar o Senhor, né, pessoal? Então ele tinha essa preocupação, mesmo estando preso, pessoal. Olha só que coisa. Então aqui nessa carta de Filipenses ele está falando, ó. Ele falou, aí ficarei, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós.
Eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó, fruto da minha obra, aqui no 23, não, no 22, fala assim, ó. Mas se o viver na carne me der... No 21, vou voltar no 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então ele estava falando, gente, que o viver é Cristo. E o que ele quer falar quando ele está falando que o viver é Cristo, gente? Que viver aqui na terra, ele tentava viver conforme Cristo vivia. Ah, tô querendo vir. Ele, gente, ele vivia conforme Cristo vivia, como ele aprendeu com Cristo. Então, o que ele está falando que é... Porque para mim o viver é Cristo. Então, ele vivia como Cristo. Ou pelo menos tentava, né, gente? Porque ninguém é perfeito, né? E o morrer é ganho. Então, ele tinha certeza da salvação dele, gente, né? Ele tinha certeza da salvação dele. E quem não quer ter essa certeza, né, pessoal? Então aqui, gente, ele estava nos mostrando, nos dizendo pra gente, pras igrejas daquela época e pra nós nos dias de hoje também, né? Como agradar o Senhor, né? Como viver, viver com Cristo, né? Fazendo a vontade dele, gente. Fazendo o que ele nos ordena, né? Fazendo o que ele nos pede, nos manda. Pra poder a gente ganhar, gente, a coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa salvação, pessoal. Na minha concepção, aqui no mundo a gente está de passagem, né? Então não tem casa, gente, não tem carro, não tem... tudo aqui é passageiro, pessoal. E a maior herança, a maior coisa que a gente pode ter, a maior herança não, a maior coisa, o maior prêmio, gente, que a gente pode ter na nossa vida é ganhar a nossa alma. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a nossa salvação? A palavra de Deus já fala isso, né? Então, ele tinha essa concepção, ele sabia disso, que o viver era lucro. Viver aqui era lucro, que ele vivia como Cristo, mas o morrer era ganho, né? Porque ele já tinha nele, né, a salvação, né? O desejo da salvação, talvez até a certeza da salvação, né? Então, gente, só voltando um pouquinho para vocês entenderem, mas se vocês quiserem voltar nos devocionais, gente, volta aí para vocês entenderem melhor. E ele fala assim, ó, no 22, mas se o viver na carne me der, olha só, hein, fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Porque aqui, gente, ele estava na luta entre ir embora, ele desejava ir embora. Mas ele também pensava nos irmãos dele que ele estava deixando aqui, pensando se ele já tinha completado a obra dele aqui. Então ele diz, ó, mas se o viver na carne, né, na carne, nesse corpo físico, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, se ir ou ficar aqui, olha só. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Por amor das pessoas, né, pessoal? Por amor aos irmãos, né? Porque ele sabia que ele ainda tinha muito a passar, pessoal. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, gente, eu vou ver se eu consigo ler até aqui o 30 pra gente terminar esse capítulo 1 aqui de Filipenses, porque o meu celular, né, tá pifando, gente. Ele tá até aqui na tomada aqui, né? Mas eu já tô resolvendo isso, tá, gente? Então, eu vou ver se eu termino só esse pedacinho aqui, do 27 ao 30. Aí fala assim, ó, exortação à perseverança, ao amor fraternal e à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Então tá falando aqui, gente, quem resiste à palavra de Deus está em perdição, gente. Que a gente não deve resistir, gente. A gente deve seguir a palavra de Deus, né? Obedecer, fazer a vontade dele.
E como a gente aprende, gente? Lendo a Bíblia, né? Lendo a palavra. Aí fala assim, ó, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então, o que ele está falando aqui, gente? Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto. Aí fala, ó, porque a vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quem é cristão padece. Quem é cristão padece muito, gente, aqui no mundo. Vou falar uma coisa pra vocês. Se você é cristão e não padece, deixa eu vou falar uma coisa pra vocês com o maior carinho. É porque você não tá seguindo certo a palavra de Deus. Porque a gente que segue, gente, a gente é perseguido. As pessoas falam mal da gente. Oi! Eu já vou, tô gravando, eu já vou. Minha mãe tá chamando. Gente, a gente é perseguido, gente. As pessoas falam mal da gente. A gente é maldito pelas pessoas. É difícil, pessoal. Às vezes só pelo simples fato de você ser cristão, sabe? As pessoas não serem. Isso é difícil, pessoal, de entender. Quando você não persegue ninguém, isso é difícil entender por que as pessoas fazem isso. Mas aí eu vou voltar um pouquinho, vou ver se dá tempo, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho lá em Mateus, gente. Aqui tá falando sobre o nosso comportamento, como a gente deve dirigir a nossa vida para agradar o Senhor e para ganhar o galardão dele. Lá em Mateus, olha, aqui Mateus fala sobre como a gente deve ser. Tem pessoas que falam assim, ó, eu não mudo, eu não vou mudar, o meu jeito é esse, eu não vou mudar. Gente, quem é de Deus muda. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa arrogante, se a pessoa é uma pessoa que fala alto, que ela se excede, que ela se ira, que ela discute, ela tem que mudar esse comportamento dela, gente. Ela tem que ver, olhar pra dentro, olhar pra si e ver em que ela tá errando, pessoal. Porque isso nos leva à destruição. Uma pessoa que fala assim, eu sou assim, não vou mudar. Ela própria está se levando à destruição. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês aqui por quê. Porque o Senhor nos ensina na palavra dele como a gente deve ser. Se o Senhor nos aceitasse do jeito que a gente é, ele não deixaria a palavra dele aqui, ó, para nos dizer como a gente deve ser. Ele fala assim, ó, e abrindo a sua boca, e Jesus vendo a multidão, aqui é Jesus falando, ó. E Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados, olha o que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Então, o que ele manda a gente falar, gente? A gente fazer? Ele manda a gente ser manso. Tem muita gente, pessoal, que acha que a gente é falso. Depois que a gente vira cristão, é falso, a pessoa mudou tanto, é falso. A gente não é falsidade. É porque a gente está deixando Deus mudar a gente. A gente está deixando o Espírito Santo prevalecer no nosso espírito. A gente está matando a nossa carne, pessoal. A gente está resistindo ao diabo para ele fugir de nós. Porque a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, gente, quando você for perseguido, torturado, humilhado, entendeu? Fizerem você de tapete,
Você lembra dessa palavra aqui, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericórdia, tenha misericórdia das pessoas, gente. Se você tem a pessoa que acha que é sua inimiga, porque cristão, eu não acho que cristão tem inimigo. A gente tem irmãos, né? A gente tem irmãos. Então, você ora por eles, pessoal. Ora por eles. Não paga o mal por mal. Ora por eles. Porque essa palavra que fala o Senhor. Porque a justiça é dele. A justiça não é nossa. Entendeu? Ora por essa pessoa. Profetiza a bênção na vida dessa pessoa, sabe? Não age igual a ela com você. Você tem que fazer diferente. Porque nós somos cristãos. Então nós temos que ser diferente. E aí fala, bem-aventurados misericórdia. A gente tem que ter misericórdia, gente. Uma pessoa que persegue a gente. A gente tem. Eu falo isso, gente, por mim. Eu sou perseguida. Ano e vira eu tô sendo perseguida. Ano e vira eu tô sendo perseguida. Aí eu tenho que ficar lembrando dessas palavras aqui, gente, pra saber ter uma conduta. Sabe? Pra Deus. O Senhor, Ele tá moldando o meu caráter. Ele tá me ensinando a viver aqui nesse mundo, né? Conforme a vontade dEle, pra que um dia eu ganhe o galardão. Porque como que eu vou ganhar o galardão se eu não fizer a vontade do Senhor? E a vontade do Senhor tá aqui, né, gente? Tá aqui na palavra dele, ó. A gente só conhecendo a palavra. Aí fala, ó, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Pacificadores, gente, é aquela pessoa que chega e pacifica. Ela vê a confusão e ela tenta pacificar. Ela não fica colocando lenha na fogueira, né? Ela não faz intriga, ela não faz fofoca. Né? Então, a gente tem que ser assim. Ah, é difícil, eu disser matar a carne. É difícil, gente. Eu não tô dizendo que eu consigo ser sempre assim, né? Mas a gente tem sempre que se voltar e ler a palavra de Deus para saber como Ele quer que a gente se comporte. Ó, os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Aqui, ó, agora eu vou entrar onde eu queria entrar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Gente, quantas vezes eu já fui perseguida só por ser cristão? Eu nunca fiz nada a pessoa. Nada a pessoa. Nunca falei um A. Mas eu fui perseguida, não sei porquê. Só pode ser porque eu sou cristã, né, gente? Só pode ser. Então, depois que eu li isso aqui em Mateus, eu entendi muita coisa. Meus olhos espirituais se abriram, gente. Se abriram. E eu quero que os seus olhos espirituais também se abram para você conseguir viver nesse mundo. Porque a Bíblia fala, o mundo já é do maligno, né? Mas a gente não tem que ver nossos irmãos como demônio, né? Inimigo, nada disso. A gente tem que ser, como fala aqui, ó, a gente tem que ter misericórdia, olhar para eles com misericórdia, porque talvez eles ainda não conheçam a palavra de Deus. Eles não chegaram aqui onde a gente chegou ainda. Então a gente tem que ter misericórdia deles. Tem que respirar fundo. Quando alguém vier te afrontar, falar alguma coisa para você respira fundo. Fique em silêncio, pessoal. Entrega na mão de Deus. Pede para Deus abençoar essa pessoa. Senhor, faça ela enxergar como tem que ser as coisas, como tem que ser a vida, porque a vida não é assim. Porque se um for discutir com o outro, um maltrata daqui, o outro maltrata dali, daqui a pouco gera uma briga, uma confusão formada, pessoal. Então, pessoal, eu tô falando isso porque muitas vezes eu vivo isso. Eu não falo nada aqui pra vocês que eu não vivo, gente, que eu já vivi muita coisa ruim, sabe? E isso despertou em mim muitas crises de ansiedade e depressão. Então, mas o Senhor me trouxe até aqui, graças a Deus. Ele está me fortalecendo esse tempo para poder eu vir aqui falar essas coisas para vocês. Então, quando vocês passarem por isso, vem aqui em Mateus, ó. Vem aqui em Mateus. Mateus 5:11, para você ver o que. Quando você for perseguido pelo nome de Deus, quando você não fizer nada de mal à pessoa, isso aí não quer dizer em relação a nós, quer dizer em relação à nossa vida com Jesus, né? Com Jesus. Ah, eu tô fazendo a vontade de Deus, não sou perfeita, mas eu tô fazendo a vontade do Senhor,
eu tô andando, tentando andar nos caminhos do Senhor, mas estão me perseguindo. Então isso é por causa dele, não tenha dúvida. Isso é por causa dele. Se você não fez nada à pessoa, a pessoa tá te perseguindo, injuriando, é por causa de Jesus. Aí o que fala, ó? Bem-aventurados sois vós, quando injuriares e perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, ó, por minha causa. Exultei e alegrai. Vocês têm que se alegrar, pessoal. Vocês têm que se alegrar. A gente tem que se alegrar. Porque a gente está no caminho certo. O inimigo se levanta porque a gente está no caminho certo. Sabe por quê? Porque ele quer tirar a nossa salvação. Ele quer tirar o que é de mais sagrado em nós. E ele não vai conseguir, pessoal. Se você fizer a vontade do Senhor, ele não vai conseguir. Ó, deixa eu ver se tá gravando ainda. Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, gente, era isso aqui que eu queria ler pra vocês. Lembra quando eu disse que a pessoa de Deus não muda? Ela muda assim, ó, o que falou, ó. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Então, se você é uma pessoa ignorante, se você é uma pessoa explosiva, você vai se tornar uma pessoa calma. Você vai respirar fundo antes de você explodir. Você vai sair de perto. Sair de perto não é falta de educação, gente. Sair de perto é para você refletir, deixar as coisas se acalmarem, o fogo, a chama apagar, para você depois voltar e conversar direito com a pessoa. Entendeu? Você se afastar não é covardia. Entendeu? Não é. Isso aí é sabedoria. E o Senhor nos ensina isso. Ele nos ensina a mudar para agradar a Ele. Porque a gente, pessoal, tem que agradar é a Deus. Sabe como? A gente tem que agradar é a Deus. Porque Ele se alegra da pessoa que se agrada a Ele, né? Que abre mão da própria carne para agradar a Ele. Então, gente, é isso que eu queria falar hoje, né? Eu entrei lá em Filipenses, mas eu já voltei cá para Mateus só para dar um exemplo para você, né? Porque a pessoa às vezes fala que a pessoa não muda, Deus nos aceita do jeito que nós somos. Não aceita, gente. A gente tem que se matar todo dia a carne, né? O pastor tava falando esses dias uma coisa. Quando a gente se batiza e aceita Jesus, o nosso eu, gente, a nossa criatura morre. Ela tem que morrer. Claro que ela não morre instantaneamente. Ela vai morrendo aos poucos, porque é aos poucos que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a palavra de Deus, cada dia mais um pouco. E a gente vai morrendo cada dia mais pro mundo, para as coisas do mundo e vivendo para as coisas de Deus. Então, gente, eu espero que eu tenha passado a mensagem, né? Hoje foi foi uma palavra mais dura. Mas a gente que é cristão, pessoal, a gente não pode só falar palavras doces. A gente não pode só falar coisas que as pessoas querem ouvir, né? A gente tem que falar a verdade, né? E isso que eu tô falando também pra mim, pessoal.